Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Abre a palavra do Senhor em segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E é interessante uma coisa que aconteceu. Que pastora Tati não sabe. Eu tinha falado para a Tati que quando eu viesse ao Rio, eu ia falar com ela. Só que eu saí antes de Feira de Santana, porque lá estão os festejos juninos. E eu, para não perder o voo, eu saí antes. E interessante que, quando eu estava arrumando minha mala, eu disse assim, eu não vou pegar nenhum compromisso. Eu vou para a família e vai ser tranquilo. E quando eu estava arrumando a mala, o Senhor falou comigo assim, coloca uma roupa de pregação. E eu sou obediente. Eu disse, eu vou colocar uma roupa de pregação, coloco uma roupa de pregação. E aí eu fui e coloquei na mala esse vestido. Separei o sapato. E eu disse assim, ninguém sabe que eu vou de maneira específica. Mas eu tinha falado com a pastora Tati antes que eu vim, eu tinha esquecido. E aí quando eu estava em Salvador, já saindo para o voo, ela manda mensagem, Érica, tem como pregar na minha igreja? E eu lembrei que o Senhor tinha mandado botar uma roupa de pregação. E eu disse, eu aceito. E aqui estou eu. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu vim com um recado específico do Senhor para a sua vida. Não foi à toa que o Senhor mandou colocar esse vestido bonito na mala. O Senhor tinha propósito. E eu estou aqui com uma palavra de propósito para essa igreja. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, a partir do versículo 1, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está força, poder, não há quem te possa resistir. Versículo de número 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e os vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Ela é preciosa, majestosa, poderosa, imutável. A tua palavra é vida, a tua palavra é paz, a tua palavra é abrigo, a tua palavra é consolo, a tua palavra é segurança, a tua palavra é tudo que nós precisamos, Senhor, porque basta uma palavra do Senhor e as coisas mudam, basta uma palavra do Senhor e a terra se cala, basta uma palavra do Senhor e o mar tem que se acalmar, as ondas têm que obedecer, porque tu és o Deus que, agindo, Senhor, quem impedirá? E se a sua mão estende está, quem a fará voltar atrás? Por isso, nessa hora, Senhor, fala conosco. O vaso é de barro, mas o povo é teu e eu também, Senhor. Fala conosco, manifesta o teu poder, que tudo aquilo que se interpõe entre nós e a tua palavra seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Repreenda todos os tampões espirituais, Senhor, que haja livre acesso ao mover da tua palavra e que se cumpra nesse lugar tudo aquilo que está no seu coração, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Nenhum indivíduo está isento de contrair inimizade, às vezes gratuita,
Tem gente que olha para a gente e não vai com a cara. Outras inimizades que são por circunstâncias. E existia aqui um contexto histórico dessa palavra do segundo livro das Crônicas. A palavra vai dizer, e de maneira muito específica durante todo o projeto, e eu acho que eu sou gatinha, não preciso de óculos, mas eu preciso. Continuo sendo gatinha. E dentro desse percurso, a palavra vai dizer de um contexto muito específico que acontece aqui. Ora, é interessante a gente pensar que esse capítulo, ele vai relatar um contexto de guerra. Mas eu gosto sempre de fazer o contexto histórico dessa palavra, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Falamos aqui de um rei, Josafá. Ora, ele era filho de Asa. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar, reina por 25 anos. Era um homem temente ao Senhor, a Bíblia fala que ele restaura os altares. Ele faz coisas nobres aos olhos do Senhor. E dentro dessa perspectiva, Josafá enfrenta uma guerra. Mas é interessante que mesmo um homem, uma mulher de Deus, ele pode estar do lado de pessoas que não estão na mesma ligação. E aí é um cuidado que a gente precisa ter. Porque Josafá faz uma aliança errada. A Bíblia fala que Josafá faz uma aliança com Acabe. Ora, essa aliança não era profícua para Josafá. E nessa aliança entre Judá e essa aliança entre Israel, acontece uma guerra em remoto Gileade. Interessante que nessa guerra era uma guerra que não era justa para os dois lados. Porque Acabe vai dizer para Josafá assim, olha, você vai nessa guerra com vestes reais e eu vou de soldado. Ora, alguém que é seu amigo vai dizer para você ir como rei e ele como soldado, isso é emboscada. E Josafá, a Bíblia fala que ele temente ao Senhor, diz assim, nós precisamos consultar ao Senhor primeiro, porque homem e mulher de Deus, quando entra na peleja, tem que consultar o Senhor primeiro. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para você, é preciso consultar o Senhor primeiro, até para sair, para entrar, tem que consultar o Senhor primeiro. E aquele que consulta o Senhor recebe dele orientação. A Bíblia fala que Acabe consulta e consulta o profeta Micaías, ele diz, olha, vai acontecer isso, 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 você não vai ter sucesso. Ele vai dizer, aquele profeta sempre profetiza que é mal, porque tem gente que só gosta de ouvir vitória na profecia. Quando alguém chega e fala aquilo que o Senhor está mandando da parte do Senhor, isso não foi de Deus, mas aquilo que o Senhor fala acontece, e assim aconteceu. E nessa aliança, nessa guerra, Josafá vai com vestes reais, mas o propósito de Deus se cumpre, não adianta. Pode arrumar emboscada, pode arrumar o que for. Quem é guardado pelo Senhor recebe livramento. E a Bíblia fala que chegam para matar ele e ele grita, ai meu Senhor. E quando ele grita ao Senhor, a palavra diz que ele recebe livramento. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero começar essa palavra. Está emboscada, está em momento difícil, está na peleja, grita ao Senhor, porque quem grita por ele recebe livramento. E qual o tema dessa palavra de hoje? Qual o título dessa mensagem? É uma pergunta, e agora? Porque tem hora que a gente precisa parar tudo e dizer, Senhor, e agora? Será que você entrou aqui nessa noite pensando, e agora? Será que o seu contexto você olha e diz, Senhor, e agora? Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. Se você entrou com o e agora, essa é noite de resposta da parte de Deus. E dentro de todo esse contexto, a escape, a livramento. Ora, essa foi a guerra que Acabe morreu e ele teve vitória. Porque aquilo que o Senhor falou através de Micaías se cumpre. E imagine esse contexto anterior. Ele passou por tudo isso. Emocionalmente desestabilizado, porque passou por guerra, perdeu um amigo, quase morreu, teve que gritar ao Senhor. Quem passa por peleja, quem passa por guerra, quem passa por dificuldade, quer descanso. Senhor, já venci tanta coisa, já passei por tanta coisa, emocionalmente desestruturado, o Senhor foi comigo, eu venci, eu passei, mas eu chego emocionalmente, psicologicamente abalado. O que tem te abalado, minha irmã, o que tem te abalado, meu irmão?
De repente você entrou aqui e diz: só o Senhor sabe o que eu passei, só o Senhor sabe o que eu vivi, eu quero descanso. Mas ainda tinha processo. Mas quem aguenta o processo, recebe livramento do Senhor. E aí nós entramos no capítulo 20. Porque ele vence, ele tem livramento. E o capítulo 20 é isso: eu venci, eu passei, eu recebi livramento. Mas de repente, dentro desse contexto, o capítulo 20 começa a dizer: depois disso, depois de tudo isso que eu falei, eu cheguei, vou descansar? Não. Há uma notícia deveras muito mais complexa. Porque até então, ele lutara junto Israel e Judá, exército daqui, exército de lá. Há um aglomerado de carros, cavalos e cavaleiros. Acabe morreu. E depois disso, diz a palavra do Senhor, que se juntam 3 reinos contra Josafá. Mas eu estou cansada. Mas eu já passei por tanta coisa. Eu até tinha um apoio e eu não dava sozinho. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Juntaram Moabe, os filhos de Amon, as tribos amonitas. E agora, Senhor? Parece que eu ia ter descanso. E a Bíblia diz que o recado chega, a notícia chega. Olha, agora você está sozinho, mas a peleja vai ser maior. Não vai ser um só não. Agora são 3 reinos contra você. E aí, a Bíblia fala, no versículo de número 3. Então, Josafá teve medo. As informações não eram as melhores. O que estava acontecendo não era o que ele esperava. O que estava acontecendo não é o que ele queria. E ele tem medo. Será que você entrou aqui e tem alguma situação te desestabilizando e você diz: Senhor, o que será que isso vai acontecer? Eu tenho medo. E a psicologia vai dizer que medo é um estado emocional que surge em resposta a uma intercorrência total. Existem 2 tipos de medo. Existe o medo que é segurança, o medo humano, do contexto biológico. Eu vou atravessar a rua, se vem um carro, eu vou parar, porque eu tenho de ser atropelado. É segurança. Mas existe o medo que é resposta psicoemocional diante de uma situação que você não sabe como proceder. E é isso que acontece. Senhor, vem 3 reinos, eu estou sozinho, não tem mais Acabe, eu tenho... O que eu vou fazer? Mas aí está a resposta do Senhor para mim e para você. Porque diante do medo, diante do e agora, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Josafá tem medo e se pôs a buscar ao Senhor. O que você faz quando você tem medo? A guerra é maior que os seus recursos. Parece que está sozinho no meio da peleja. Parece que nada vai acontecer. Parece que carros, cavalos e cavaleiros, situações vêm e você diz: eu não tenho condições. A batalha parece que está transparecendo a sua vulnerabilidade. Você olha e você diz: eu não tenho como vencer. É recursos versus necessidade. Parece que os seus recursos são inferiores à sua necessidade. Mas nesse contexto, o Senhor nos chama a um posicionamento. O que fazer diante do medo? Busque ao Senhor. Boca no pó. Clamor. E é interessante que a Bíblia vai falar que nesse contexto ele congrega, ele chama todo mundo, vamos dizer, nós precisamos ouvir ao Senhor. Minha querida, se você entrou aqui com medo, é preciso buscar o Senhor e ouvir. E ele não deixa sem resposta quem o busca. Ele não deixa sem resposta quem o busca. Ele não deixa sem resposta quem o busca.
E a Bíblia diz que dentro desse contexto, Josafá fica de pé na congregação, porque o Senhor diz: põe de pé que eu vou falar contigo. O Senhor não fala com prostrado. Eu não sei o que tem acontecido e tem deixado você prostrado, mas hoje é noite de vigor espiritual. Fica de pé. Senhor, mas eu estou cansado. Senhor, mas eu estou sofrendo. A palavra de Deus é alimento, e o Senhor diz: fique de pé que eu vou falar contigo. Receba da parte do Senhor o livramento, receba da parte do Senhor o vigor, receba o alimento espiritual para ficar de pé. O Senhor fala com quem está de pé. E ele fica de pé no meio da congregação, e a palavra diz que o Senhor usa um profeta, usa um homem de Deus, e disse: olha, assim diz a palavra do Senhor, dai ouvidos. Tem gente que ouve e não dá ouvidos. Não basta pedir ao Senhor para falar. Se Ele fala, tem que dar ouvidos. Onde você bate na porta na hora do medo? Tem gente que na hora do medo está correndo atrás de tudo e de todo mundo. Fala na internet, coloca no Instagram, faz tudo, mas não busca na fonte certa. Quem você chama na hora do medo? E é interessante outra postura que Josafá tem aqui. Porque a Bíblia vai dizer no versículo número 6 que ele diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas. O que ele faz? Ele faz um percurso histórico. Ele diz assim: eu sei que nessa peleja, o mesmo Deus que me deu o livramento lá atrás, o Deus de meus pais, o Deus que abriu o mar, o Deus que faz o impossível, o Deus que passou comigo, Ele continua sendo poderoso para enfrentar essa peleja comigo. Faça, meu querido, faça, minha querida, um resgate histórico. Olha o que você já passou, olha o que você já venceu. Ele é o mesmo Deus, Ele continua contigo. Olha os livramentos do Senhor, você chegou até aqui, cansado, abatido, desanimado. Eu não sei como, mas você chegou até aqui. E o mesmo Deus que caminhou contigo é suficientemente poderoso para fazer você enfrentar esse exército. Érica, mas não é um só, são 3. Mas o dono de todas as coisas está no controle. Deus está no controle. E a Bíblia fala que o homem de Deus se levanta, ele fica de pé, e o Senhor começa a falar, começa a desenvolver, porque a peleja não é dele, a peleja é do Senhor. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. E o profeta levanta, começa a trabalhar com ele, diz: dai ouvidos. E é interessante alguma coisa que acontece aqui no versículo, porque ele vai dizer assim: não temais, nem vos assusteis. Por que você está assustado, minha querida? Por que você anda tão temeroso? Não dorme? Crise de ansiedade? Pagando um juro de alguma coisa que você nem comprou? Porque a ansiedade é isso. É a desestabilização psicoemocional diante de algo que não aconteceu. Mas aquilo aflige a alma. Não temais, não vos assusteis. O Senhor está no controle. Dai ouvidos, porque tem estratégia do alto. E aí nesse contexto todo, de dai ouvidos, interessante no versículo de número 16, tá bom, Senhor. O Senhor mandou eu não me assustar. O Senhor mandou eu não temer, mas o exército continua andando. Tem palavra, tem vitória, mas o exército continua andando. E às vezes é assim, você tem uma palavra, mas parece que o inimigo continua se aproximando. As coisas ainda não aconteceram? Estão se aproximando. Mas a oração já começou a mover o sobrenatural. Eu não estou vendo nada, mas se ele falou, já começou a mover o sobrenatural.
Eu sei que você não tem visto nada, mas se ele falou, o sobrenatural já está se movendo. Hoje é noite de entender que o sobrenatural já está se movendo. Você está com medo, você não sabe o que fazer, mas o sobrenatural já está se movendo. E a Bíblia fala no versículo número 16, que o Senhor usa o homem e diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto. Peraí, o Senhor estava falando no dia anterior. Amanhã, vocês vão sair ao encontro, e eles vão estar em tal e tal lugar, de tal e tal forma. Peraí, não era como hoje. A gente tem GPS, Waze, que vai me dizer, olha, de Feira de Santana a Salvador, 110 quilômetros, 1h40. Seria 1h40. Mas aí no meio do caminho tem os festejos. E eu fiquei preocupada, porque isso altera. E aí aquilo que o GPS, o Waze, me disse que era 1h40, virou 3h40, sabe por quê? Porque o satélite e o homem é falho. Mas o Deus que estava dizendo aqui, vai dizer assim, amanhã, de tal hora, de tal forma, eles vão estar. Pode confiar, ele sabe. Ele dá a estratégia, ele fala, eles vão estar em tal lugar, pode ir, pode confiar. Ele é dono do tempo. Ah, Érica, peraí. Aquele que sabe de todas as coisas precisava dizer amanhã. Basta uma palavra do Senhor e dizia, eu vou acabar com os 3 e você vai ter vitória. Não, é processo, é amanhã. É processo, é amanhã. Mas ora, ele falou para o servo do centurião, basta uma palavra e ele foi curado. Eu sei, Senhor. Mas por que amanhã? Porque não é hoje. Por que o Senhor está falando amanhã e não hoje? Sabe por quê? O Senhor quer trabalhar na minha e na sua confiança. É amanhã, não é hoje, é amanhã, não é do seu jeito, não é da sua forma, não, é da forma de Deus, do tempo de Deus, na hora de Deus, com a estratégia de Deus. Mas sabe o quê? O amanhã chega. Minha querida, meu querido, o seu amanhã vai chegar. Confia no Senhor, espera nele, fica ligado, continua orando, adorando, fazendo a obra, caminhando, fecha a boca e espere o amanhã de Deus. E a Bíblia vai dizer que conforme o Senhor fala, amanhã. Está doendo hoje? Queria uma palavra hoje? Mas é amanhã. Mas amanhã, quando chega o amanhã, quando chega o amanhã, quando chega o amanhã, é testemunho, é graça, é poder, é vitória, é livramento. Ele entra na tua frente, é amanhã, o teu amanhã vai chegar. Levante a mão e agradeça pelo amanhã. Levante a mão e adore. Diz, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio no amanhã. Senhor, eu confio que o teu amanhã vai chegar. Que Deus te sustente para o amanhã. Que Deus te sustente para o amanhã. É forte. E aí o que acontece? Senhor, é só chegar amanhã e está tudo certo? Não, tem parte tua no mistério. Senhor, é só chegar amanhã e o negócio vai? Não, tem um processo, sabe por quê? Para chegar o amanhã, tem que estar dentro da obediência, como Deus falou que vai ser. Porque até para passar na prova, até para passar na peleja, até para enfrentar a guerra, é da forma que Jeová falou. Tem gente que quer receber vitória, mas não quer da forma que Jeová falou. E aí, como é que vai ser? Versículo 18, para a gente começar a terminar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Até a vitória chegar, é boca no pó e adoração. Até a vitória chegar, é boca no pó
e adoração. Até a vitória chegar, é boca no pó e adoração. Enquanto você adora, enquanto você ora, o Senhor vai trabalhando. E agora, Érica, o que eu vou fazer? Eu estou com medo. Eu vou confiar no Senhor. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou com medo. Eu vou confiar na estratégia de Deus. E agora, o que eu vou fazer que eu estou com medo? Eu vou me prostrar e vou adorar, porque eu sei que o amanhã de Deus chega. Ora, como vai ser isso? Nessa peleja não terás que pelejar. O problema é que a gente quer pelejar quando Deus manda ficar parado. O problema é que a gente quer trabalhar enquanto Deus manda parar. A gente está tão acostumado com a guerra. A gente está tão acostumado, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente não entende quando o Senhor fala. Fica quietinho. Deixa que agora é comigo. Fica quietinho. Deixa que nessa peleja sou eu. Qual é a minha parte, Senhor? É se prostrar e adorar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a ouvir ao Senhor, e o Senhor vai dizer, pela manhã cedo, faz isso. E no versículo de número 21 vai dizer, aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestiram de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvar o Senhor. A ordem é para marchar. Senhor, mas eu estou cansada, eu quero descansar. Eu sofri uma guerra lá com Acabe, eu estou psicologicamente abalado. Não, a ordem é para marchar, porque o inimigo vem, mas na frente tem a minha presença. E aí é preciso você levantar, adorar. E a Bíblia diz que tendo eles começado a cantar, versículo de número 22, e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Antes com Acabe, a estratégia foi uma. Ele teve que lutar. Mas quando o Senhor fala, a estratégia é outra. Só tem que adorar. Érica, mas da outra vez eu fiz isso e aquilo outro. Não. Agora a estratégia não é pessoal, a estratégia é espiritual. É amanhã, mas vai chegar. É amanhã, mas vai chegar. Deus está no controle. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Porque o Deus que fala do hoje é o Deus que conhece o teu futuro. As informações de Deus para você são baseadas não no que você consegue ver, mas no que Ele sabe sobre você. Deus sabe que você tem medo. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe que parece que você está tão cansado, ainda vai ter que enfrentar mais uma guerra. Josafá tem uma atitude. Ele busca o Senhor. E posicionamento muda tudo. Josafá tem uma convicção. Ele ouviu o Senhor. E a oração muda o quadro. Josafá precisa vencer. E ele obedece. E ele adora. Eu não sei como será o seu amanhã. Mas é para começar a cantar hoje. É para começar a adorar hoje. Érica, qual a garantia do meu amanhã? É a palavra. A sua garantia é a palavra. Confie na palavra do Senhor. O mal do século é a incredulidade. Mas a virtude do crente é a confiança. Como é que eu vou fazer, Senhor? Josafá, chama os melhores soldados. Senhor, eu chamo guerreiro, eu chamo quem sabe usar lança. Não, chama adoradores. Senhor, eu chamo quem vai me dizer como eu vou responder. Não, é para ficar quieto. A peleja do Senhor. Eu não sei como vai ser. Você também não sabe. Mas é para adorar. A peleja não é sua. A peleja é do Senhor.
Comece a apresentar ao Senhor a sua vida nessa hora. Começa a se colocar diante de Deus. Está doendo, mas adore. Está sofrendo, mas adore. Não sabe o que fazer, mas adore. Está com medo, mas adore. E agora, como vai ser? Eu só vou adorar. E é Ele que vai desbaratar o inimigo. Senhor, essa é a tua palavra. Palavra de orientação. Palavra de conselho. Palavra de esperança. Palavra de estratégia. Palavra de vitória. Palavra de desafio. Porque não é fácil adorar em meio às dificuldades. Não é fácil adorar quando o medo chega. Não é fácil adorar quando a gente ora e diz: Senhor, e agora? Não é fácil adorar quando parece que a gente está sozinho, Senhor. Antes eu tinha Cabe, antes eu tinha alguém do meu lado e agora eu estou sozinho, mas você não está sozinha. Você não está sozinho, você está com o Senhor. O Deus que passou contigo vai continuar passando. O Deus que caminhou com você até aqui é o mesmo. O homem te abandona, o homem trai, o homem te deixa numa situação difícil. O homem arma estratégia, emboscada. Mas o Senhor te toma pela tua mão e diz: não temas que eu te ajudo. Não te espante porque eu sou teu Deus. Eu continuo no controle. Eu estou no controle. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você tem um Pai. Você tem um Pai. E se precisar, é só chamar. Você tem um Pai. Não precisa de formalidade. Eu não sei falar. Eu não. Não. Você tem um Pai. E Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Hoje é noite de chamar o Pai. Hoje é noite de chamar o Pai. Porque além de Pai, Ele é o poderoso que nunca perdeu uma batalha. Estamos aqui, Senhor, teus filhos, teus servos, temerosos, cansados, angustiados, nos sentidos solitários, Senhor, achando que já tinha passado por tantas coisas e que seria momento de descanso. Mas o Senhor nos chama a confiança. O Senhor nos chama o processo. E só recebe vitória quem aguenta o processo. Ajuda-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Estamos chamando pelo Senhor, gritando pelo socorro, porque sabemos que nessa peleja não teremos que pelejar, pois a vitória vem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou adorar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor. E agora, eu sei que o amanhã vai chegar. Amém. Deus abençoe a sua vida.